Boa noite, senhores. Boa noite a todo mundo que está acompanhando aí mais uma live no canal do Pedrosa. Sejam bem-vindos para a gente falar sobre essa goleada desastrosa que o Vasco sofreu para o Internacional no Beira-Rio, 4-1, uma vergonha, um desastre coletivo, um desastre individual, em que o Vasco foi irreconhecível em todos os aspectos, seja no aspecto anímico, seja no aspecto tático, técnico, mas o que não é irreconhecível é a maneira como alguns jogadores são constantemente escalados e constantemente prejudicam o Vasco há muitos anos já. Tietê, Hugo Moura e há pouco tempo, um pouco mais de forma assídua, Carlos Cuesta. Eu gostaria muito de concordar com aqueles que falam que o Carlos Cuesta é o melhor zagueiro do Vasco e tudo mais, que o Carlos Cuesta é muito melhor do que os outros concorrentes dele. Mas, sinceramente, hoje o único zagueiro do Vasco que é minimamente confiável se chama Robert Renan. E quando a gente olha para escalações como, por exemplo, o Tietê, que é inacreditável esse cara receber tantas oportunidades com a camisa do Vasco por tantos minutos. E quando a gente vê também 5 minutos de Ramon Rick, olha para o que o Tietê fez em campo, é difícil conseguir explicar e é difícil conseguir aceitar que a base do Vasco tenha tantas poucas oportunidades em relação a outros atletas que, ano após ano, desde que chegaram, não conseguem corresponder. Brenner, camisa 9, camisa 7, camisa 11, ponta, segundo atacante, atacante, em nada funciona. E hoje até Léo Jardim, que vinha em crescente, que vinha melhorando, que vinha sendo participativo, principalmente nos resultados positivos do Vasco, conseguiu cometer uma falha grotesca. É muito complicado a gente analisar essa partida sem olhar para o que aconteceu como um desastre. Às vezes a gente fala no futebol que é o tipo de jogo que é para esquecer. Não, não é para esquecer, não. É para lembrar. É para lembrar de alguns jogadores que não têm condições de continuar recebendo tantas oportunidades. É para lembrar que, mais uma vez, Renato Gaúcho escala errado e dessa vez também mexeu errado. Quando olha para também as peças que o Vasco perdeu por conta das suspensões, percebe-se que esse time é muito dependente de Thiago Mendes, é muito dependente de até mesmo uma criação do Rojas, e hoje nem Spinelli teve para poder pelo menos incomodar os homens da frente. Então, quando a gente fala sobre desastre, é um desastre na parte técnica, é um desastre na parte tática, é um desastre na parte coletiva, é um desastre na parte individual e é um desastre também do comandante. 4-1 para um Internacional que está longe de ser um bicho-papão, 4-1 com lances bizarros protagonizados pelos seus próprios atletas. Vamos ouvir o que o Renato Gaúcho tem a dizer. Vai deixando o seu like, vai ativando as notificações, vá se inscrevendo no canal do Pedrosa, porque hoje vai ser rápido. Eu não vou perder tempo com o que aconteceu hoje, porque a grande verdade é que a gente só pode falar uma coisa: desastre. Esquecer não. Tem que lembrar. Tem que lembrar. Eu nem sabia que ele tinha falado isso na coletiva. Eu sempre prefiro ver a coletiva junto com vocês. Não sabia. Definitivamente não sabia. Tava gravando minha crônica, falei a mesma coisa na minha crônica lá no Instagram, @lucaspedrosa94, @canal do Pedrosa, e aí ele inicia a coletiva falando que tem que esquecer. Esquecer não, tem que lembrar o que aconteceu hoje. A vergonha que aconteceu hoje. Tem que lembrar. Só que, só que o Tietchan não acompanha ninguém. Só que o Tietchan não marca ninguém. Só que o Tietchan não trabalha em momento algum sem a bola. O Tietchan hoje ainda entregou o gol para o Internacional. Sinceramente, galera, assim, sinceramente, eu vou trocar uma ideia aqui muito sincera com vocês. Pô, cara, vocês acham normal o treinador repetir as mesmas histórias, as mesmas respostas, os mesmos questionamentos são respondidos da mesma forma? Sim, é um discurso pronto, cara. É um discurso protocolar e assim, é muito importante a gente deixar claro que hoje, na minha opinião, tá? Na minha opinião, você tem mais responsabilidade dos atletas, que de fato falharam de forma bizonha, do que do treinador, tá?
na minha opinião, se você for olhar o jogo de forma geral, o desastre que foi o Vasco em campo tem mais a ver com a individualidade dos jogadores, de um Léo Jardim que cometeu a falha que ele cometeu, de um Hugo Moura perdido em campo, de um Tietê perdido em campo, entre tantos outros que a gente pode falar aqui, do que do treinador. Mas uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Pintinho com pintinho, patinho com patinho. As coletivas do Renato, quando o Vasco perde, são um desastre junto com o time, pô. É muito cansativo. É sacal. É sacal. Aí a pessoa vai falar assim, porra, ai, mas o Pedrosa, poxa, o Pedrosa não gosta do Renato. Ah, porque o Pedrosa critica o Renato. Ah, gente, pô, pelo amor de Deus, cara. Não é possível que o torcedor do Vasco olhe uma coletiva dessa, escuta o que o treinador fala. Coletiva após coletiva, é a mesma história. Sempre tirando a própria responsabilidade das ações. Ah, não importa quem eu escalei, o que importa é a atenção. Não importa quem você escalou, sim. Porque um treinador que acha que falta de atenção é muito importante no futebol, ter atenção é muito importante no futebol, e eu concordo plenamente com ele, que o futebol é 50% atenção, 50% linguagem corporal, 50% intensidade, e escala o Tietê, porra, ele é no mínimo, contraditório. Ele é no mínimo incoerente. Entendeu? No mínimo incoerente. Porque eu tento entender ainda como é que o Marino faz o jogo que ele fez na última partida, participando, dando assistência, sofrendo pênalti, e o Renato prefere escolher o Tietê. Ele prefere o Tietê. Porque parece que quem joga bem no Vasco não pode ser titular. Quanto tempo que o Adson teve que jogar, entrega, entra, vai bem, para poder ganhar 1, 2 chances como titular? Quanto tempo que o Marino, agora, depois do jogo que ele fez, poderia ter entrado no jogo de hoje? E quando eu falo isso, sem a bola também, o Marino fez um jogo participativo na última partida dele. Participativo, indo bem contra o Paysandu, marcando sem a bola. Para colocar o Tietê, o que o Tietê fez pelo Vasco para ser titular absoluto do Vasco? Ou você reclama que o time não tem atenção, não tem intensidade, que o time entrou dormindo, que o time entrou desfilando, ou você coloca o Tietê em campo. Porque as duas coisas não funcionam, pô. Aí é impossível você não olhar para essa coletiva e não se revoltar, porra. Aí vai ter uma página imbecil que vai pegar aqui, vai cortar. Ah, porque o Pedrosa não gosta do Renato. Vai pro caralho, porra. Não é possível que o torcedor do Vasco não se indigna com isso. Eu tô puto hoje, porque o Vasco perdeu de 4. O Vasco não perdeu de 1, de 2, de 3, perdeu de 4. De 4 e poderia ter sido mais. Se tem uma coisa que o Renato falou de correto nessa coletiva, é que poderia ter sido mais. Ficou barato. Era para ter sido 5, 6. E todo jogo é a mesma desculpa, porra. E tá aí, você comendo nesse momento as palavras do Lucas Pedrosa, soltando os cachorros, detonando geral após a derrota por goleada do Vasco da Gama contra o Internacional. O resultado foi 4-1 para o Inter no estádio Beira-Rio, e o Pedrosa e o Renato também disseram a mesma coisa, né? Poderia ter sido 5-6 tranquilamente, né? O time do Inter, eu considero que depois que fez o quarto gol, e, logicamente, né, tirou alguns titulares, começou ali poupando o time, começou descansando no meio da partida ali, porque, cara, não tinha mais por que correr. Porque o Vasco, com 2-0, já estava muito complicado de empatar ou virar o jogo. Quando o Inter faz 4, rapaz, aí já era. Aí o Vasco da Gama ficou a ver navios, né? E o complicado é que o Vasco agora enfrenta o Olímpia, e se não vencer o Olímpia, o Vasco corre risco também na Sul-Americana. É uma situação
muito complicada para o Gigante da Colina. Lembrando que o próximo jogo do Vasco é Vasco da Gama e Bragantino pelo Campeonato Brasileiro. Eu quero saber a sua opinião relacionada aí a todas as situações que o Pedrosa abordou. Peço a você que deixe o like, é muito importante para o nosso canal. Acione o sininho da notificação para não perder nenhum conteúdo. Nossa meta é alcançar o mais rápido possível 70 mil. Eu conto muito com a sua ajuda e também com a sua moral. Vou ficando por aqui, valeu, tamo junto e é nóis!